Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Boas Novas. Eu sou Jesué da Silva Andrade e é um prazer muito grande ter você aqui conosco, nos acompanhando nessa série de vídeos que estamos fazendo, esse estudo que estamos fazendo sobre a Igreja de Deus. Para nós é uma honra muito grande ter você conosco, e esperamos que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida através dos estudos que nós estamos fazendo aqui em relação a esses assuntos, a temas relevantes da Palavra de Deus. Nós estivemos pensando em Mateus capítulo 16, versículo 18, e depois o capítulo 18, versículo 15 a 20, onde nos evangelhos ocorre a palavra igreja, e nessas duas ocorrências, a pessoa que trata desse assunto é o próprio Senhor Jesus Cristo. E o que nos leva a entender claramente que a igreja é um dos assuntos mais importantes da Bíblia Sagrada, que eu e você precisamos entender e que eu e você precisamos colocar os princípios em relação a ela em prática na nossa vida. Nós vimos que a palavra igreja, em nossas versões, é a tradução de eclésia no grego, e essa palavra significa literalmente chamada para fora. Se queremos saber qual é a igreja certa, duas respostas nós encontramos nas páginas das Escrituras Sagradas. Todos os salvos, desde Atos capítulo 2 até o arrebatamento, compõem a igreja de Deus no sentido universal ou dispensacional. E a igreja de Deus em uma localidade é um grupo de salvos que estão reunidos ao nome dele, ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, no sentido local, a pergunta certa é: o que eu e você, como salvos por Cristo, devemos fazer para sermos de fato uma igreja dele, aonde nós nos residimos? Então, eu creio que você com certeza deve conhecer mais irmãos, mais pessoas que foram salvas por Cristo e que, igual a você, deseja fazer a vontade de Deus. Então é essa pergunta que vocês devem fazer a Deus e buscar na palavra de Deus a resposta certa. Em vez de perguntar qual é a igreja certa e sair buscando um grupo que se adequa aos seus desejos, aos seus interesses, aos seus pensamentos, às suas vontades, então pergunte o que você deve fazer junto com os seus irmãos em Cristo, junto com aqueles que você sabe que creram no Senhor Jesus Cristo. O que vocês devem fazer para fazer a vontade de Deus, para serem de fato uma igreja dele, para a honra e glória do nome dele, na localidade onde vocês residem, onde vocês moram. Então, os dois aspectos da igreja, e este é o assunto que nós vamos estar pensando aqui no vídeo de hoje. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós já damos algumas pinceladas em relação a isso, tem dois aspectos distintos. O aspecto universal, alguns irmãos, já falamos isso, não gostam dessa expressão por causa de algum grupo que usam esse nome em suas denominações, mas a gente deve esquecer a vulgarização da palavra que deram a ela e pensar no sentido real dela, que é todos os salvos em todos os locais, desde Atos até o arrebatamento. A igreja universal ou dispensacional, como você preferir, ela tem duas formas distintas na palavra de Deus que é interessante e que muita gente confunde. A primeira forma que você vai encontrar é a forma triunfante. O que quer dizer isso? Quando o Senhor Jesus Cristo falou com o apóstolo Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Daí que vem essa ideia. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está sendo formada por todos aqueles que creram nele, desde Atos capítulo 2 até o arrebatamento, ela é triunfante. Ou seja, ela está triunfando em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo nos diz: e graças a Deus que sempre nos faz
que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. A atualizada vai dizer que sempre nos faz conduzir em triunfo, ou que sempre nos conduz em triunfo. Então quer dizer que, independente dos nossos fracassos, independente das lutas, dos problemas, independente das perseguições que a igreja já passou, ou que ela passa, porque em muitos países os servos de Deus, os salvos por Cristo, são duramente perseguidos, né, são massacrados de maneira terrível. Independente dos ataques externos e internos, porque a igreja ela tem inimigos externos, infelizmente ela tem inimigos também internos, né, porque ela é composta ela está sendo formada de pessoas pecadoras, de pessoas falhas, de pessoas fracas, de pessoas que ainda têm uma natureza pecaminosa, e muitos servos e servas de Deus influenciados por essa natureza pecaminosa, muitas das vezes agem, né, muitas das vezes manipulados, a gente sabe disso, mas agem como inimigos até da própria igreja. Porque muitas das vezes, no lugar de defender o seu Senhor e o seu Salvador, defendem uma instituição, defendem uma organização, defendem uma liderança religiosa. Esse não é o caso agora. Por que ela é chamada, ou por que podemos chamar ela de igreja triunfante? A igreja universal, nesse ponto, né, ou dispensacional, como você preferir, nesse ponto, nessa forma de compreendê-la, não é que nós temos condições realmente, na nossa limitação, de compreender a igreja nesse sentido. Mas é o ponto de vista da igreja em relação ao céu, ou seja, em relação a Deus. Como Deus a vê. Deus ele está fora do tempo e espaço. Ele não é limitado a tempo e espaço como eu e você. Então, a igreja dele, né, ele vê ela como um todo, como um grupo, como um corpo completo. No presente, do nosso ponto de vista, ela ainda está em formação. Mas do ponto de vista de Deus, que é eterno, que está fora da dimensão tempo e espaço, a igreja ela é um corpo perfeito, completo. E por isso que falamos nesse sentido, no sentido triunfante. Cristo está conduzindo a sua igreja em triunfo. Aqueles que morreram em Cristo, aqueles que estão vivos, aqueles que, se Deus assim permitir, sendo assim, estendendo assim ainda a sua longanimidade por mais algum tempo, a gente não sabe, nós não sabemos quando essa longanimidade irá cessar, irá terminar. Mas enquanto Deus a permitir estender a sua graça, aqueles que vão arrependendo e crendo no Senhor Jesus Cristo vão sendo introduzidos nesse corpo, sendo introduzidos em sua igreja, e Deus vê ela nesse sentido pleno. Então, por isso que dizemos a igreja triunfante. É como Deus a vê, né, como completa, como perfeita. É claro que, do nosso ponto de vista, ela ainda está em formação, ela ainda está nesse processo de formação. Nessa forma triunfante, por exemplo, em Apocalipse capítulo 19, versículos 7 a 8, nós vemos a igreja sendo relatada. Por exemplo, regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa ou noiva, dependendo da versão que você estiver usando, se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Agora, qual é o sentido que a igreja está sendo mostrada aí? A noiva do Cordeiro. O apóstolo João está vendo os acontecimentos que ainda vão acontecer, que ainda está no futuro, como se eles já tivessem acontecido. Por quê? Porque o apóstolo João ele está no céu. Se você ler o capítulo 4, você vai observar que ele foi levado em espírito
para o céu, e é de onde ele vai ver os acontecimentos que ocorrerão em Apocalipse a partir do capítulo 4 até o capítulo 19. Então, capítulo 2 e 3 é as coisas que são. A partir do capítulo 4 é as coisas que depois dessas vão de acontecer. E João está vendo a igreja retornando com Cristo em grande poder e glória. Então, se ela vai voltar no final da tribulação, é porque ela foi tirada e ele está vendo ela nesse sentido, ele está vendo ela completa. A sua noiva se aprontou. Ou seja, ele está vendo a igreja nessa forma triunfante, retornando com Cristo em grande poder e glória para estabelecer o reino milenar aqui na terra. Então, já pensou nessa maravilha que vai além da nossa compreensão? Nós não temos como entender isso de uma maneira completa, mas é um fato, é uma esperança que nós temos, né, de sermos participantes, estarmos junto com Cristo, governando com Ele no seu futuro reino milenar, sermos co-herdeiros com Ele. Agora, a segunda forma, né, que é também empregada à igreja no sentido universal, é a forma militante. Presta bem atenção nisso, militante. É um pouco diferente da forma triunfante. E por que nós pensamos dessa forma? Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, está escrito assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E lembre-se que Paulo, ao dirigir as suas cartas, tanto a primeira quanto a segunda carta de Corinto, né, que ele destinou à igreja de Corinto, ele está se dirigindo a todos os santos que em todo lugar invocam o nome do Senhor, Senhor deles e nós. Então, ele menciona todos os cristãos. Então, ele menciona de uma maneira indireta a igreja de Deus nessa forma. Agora aqui ele está dizendo, olha, as armas das nossas milícias. Então, a igreja aqui ela é comparada como um exército, um grande exército de Deus na terra. Então, quem está fazendo parte dessa igreja nesse ponto, nesse sentido? Não estamos dizendo que é duas igrejas, por favor, não entenda isso. A igreja é uma só, mas é uma maneira dela ser entendida. E nesse caso, ele está se referindo à ideia de todos os salvos que estão vivos. Ou seja, no dia em que você arrependeu dos seus pecados e creu no Senhor Jesus Cristo, você foi agrupado a esse exército. Os nossos irmãos que morreram, que já descansam no Senhor, são como aqueles que estão na reserva, né? E que estão aguardando o momento em que, juntamente com todos os salvos de todas as épocas, desde Atos capítulo 2, irão receber a sua recompensa no bema, no tribunal de Cristo. Mas os salvos que estão vivos são os salvos que estão militando, são aqueles que estão na guerra, e uma guerra de 24 horas por dia. Efésios capítulo 6 e o versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em outras palavras, nós temos uma guerra. A partir do momento em que você arrependeu de seus pecados e creu no Senhor Jesus Cristo, você adquiriu 3 inimigos: Satanás, o inimigo de nossas almas; o mundo, esse sistema humano organizado em rebelião contra Deus, do qual faz parte desse sistema a religiosidade humana, e inclusive os grupos que se auto-intitulam igreja, né, infelizmente fazem parte desse sistema, e a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne. E o único meio de vencermos os nossos inimigos é nos apossando da armadura espiritual, das nossas armas espirituais. E durante o tempo que Deus permitir a nossa vida aqui, nós vamos estar constantemente em guerra. Então a igreja, nesse sentido, ela é um exército
em um exército que está em guerra, 24 horas por dia, contra inimigos poderosos, que não tem como nós vencermos, a não ser se nós dependermos de Deus e nos provermos ou apossarmos das armas que Ele colocou em nossas mãos, que é relatado nos versículos anteriores, né? O escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, as sandálias da preparação do Evangelho da paz e assim por diante. Então, a igreja de Deus, no sentido universal, ela pode ser vista dessas duas formas interessantes. E existem muitas lições que, se você for analisar, que se você for estudar, que vai elevar a nossa expectativa, a nossa esperança em Cristo, e que também irá nos preparar para a nossa batalha essa que enfrentamos todos os dias, 24 horas por dia, contra inimigos tão terríveis, tão poderosos, mas batalhas que já somos mais do que vencedores, como diz Romanos capítulo 8, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Agora, a igreja, nesse sentido, ela é um povo distinto, separado de judeus e gentios. Muitas pessoas têm feito uma grande confusão em relação a isso, em relação a esse sentido. E isso tem causado um grande prejuízo na vida de muitos cristãos, de muitos servos de Deus sinceros, que realmente desejam servir a Deus, mas têm cometido muitos erros, porque confundem a igreja com Israel. E alguns tentam misturar costumes judaicos, ensinos judaicos, textos que estão relacionados ao povo de Israel, que é o povo terreno de Deus, que nesse tempo presente foi deixado de lado, e misturar o paganismo. Então mistura o judaísmo e o paganismo em relação à igreja. E muitos cristãos perderam a sua verdadeira identidade, que é a identidade celestial. O povo de Israel é um povo terreno de Deus, e há promessas para eles que irão se cumprir ainda. Os gentios são as outras nações que não conhecem a Deus, mas que Deus deseja também salvá-los no tempo presente pela sua graça. Então todo aquele dentre os gentios que arrepende dos seus pecados, assim como dentre os judeus que arrepende também de seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo, forma-se um único corpo, forma-se um único grupo de pessoas, que é a igreja de Deus, o grupo de salvos do tempo presente do período da graça. Então, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, e observe bem esse texto: portai-vos de modo digno, que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, a atualizada vai dizer gentios, nem à igreja de Deus. Então, o povo de Israel, os judeus, é uma coisa, os gentios, os outros povos, as outras nações, são outra coisa, e a igreja é um povo distinto, completamente diferente de ambos, e suas promessas são promessas celestiais, não são promessas terrenas. A igreja não está aqui para mudar o mundo. Nós não estamos aqui, se você é um salvo por Cristo, entenda isso, você não está aqui para fazer do mundo um lugar melhor para viver. Antes, nós somos peregrinos, forasteiros aqui nesse mundo, e a nossa cidadania, como diz Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, a nossa cidadania, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação, conforme o seu corpo glorioso. Então, essa é a nossa pátria, essa é a nossa esperança. A igreja, ela é uma instituição invisível. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 1 a 3. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é invisível. O que quer dizer isso? Vamos ler o texto. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados,
agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto, ainda não é revelado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele, o Senhor Jesus Cristo, se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Então veja bem, resumindo esse texto, o mundo não nos conhece. O mundo não conhece a Igreja de Deus. A Igreja de Deus é uma instituição que o mundo, esse sistema religioso organizado em rebelião contra Deus, não tem como conhecer, não tem como entender. É nesse sentido aqui que é a palavra ver. O mundo não consegue perceber. Ele vê os crentes individual. Ele tenta imitar a igreja, mas ele não vai conseguir. Porque a igreja ela é um grupo de pessoas distintas, separadas do mundo. Pessoas que têm a mente de Cristo, pessoas que têm o Espírito Santo habitando nelas, pessoas que formam um único corpo, e que a igreja, e que o mundo é incapaz de entender, porque está morto em seus delitos e pecados, está separado da presença de Deus. Então, a igreja ela é incompreensível para a mente natural e para o sistema humano organizado em rebelião contra Deus, que nós chamamos de mundo. Mundo aí, a gente tem que ser bem claro nisso, não é a criação, também não é a humanidade, como está lá em João 3,16. Deus amou o mundo. Mundo ali é a humanidade, é o gênero humano. Mundo, em 1 João capítulo 3, versículo 1 a 2, mundo aqui é o sistema organizado em rebelião contra Deus. Ele tem tentado copiar de alguma forma a igreja, mas jamais irá conseguir. Então ela é esta instituição invisível. Também ela é uma instituição inviolável. O que quer dizer isso? Quando o Senhor Jesus Cristo disse a Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele disse o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que quer dizer isso? Quer dizer que a igreja ela está sendo formada de pessoas salvas. Então, as pessoas que fazem parte da igreja não são pessoas que estão buscando a salvação, que estão procurando seguir direitinho, que estão procurando fazer uma série de cerimônias e ritos para merecerem, talvez, se possível, a sua salvação. Não. A igreja de Deus, ela está sendo formada por pessoas salvas, e quem acrescenta essas pessoas à sua igreja é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo diz: edificarei, em Atos capítulo 2, versículo 47, acrescentava-se o Senhor à sua igreja aqueles que iam sendo salvos. Então, desde Atos até os dias de hoje, e aqueles que Deus assim permitir vir a converter, crendo no Evangelho da graça de Deus, serão introduzidos na igreja de Deus. E a igreja é um grupo de pessoas salvas por Cristo. E essa salvação ela é imperdível. Ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. O Senhor Jesus Cristo diz claramente: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode tentar de todas as formas. Satanás tem tentado destruir a igreja, mas ele não vai conseguir. João capítulo 10, versículo 16. O Senhor Jesus Cristo diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho. A igreja aqui é comparada a um rebanho e um pastor. Se você ainda não arrependeu de seus pecados e ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, se você ainda não tem certeza da sua salvação, você não faz parte da igreja dele. Você pode ser batizado, você pode cantar em um coral, você pode dar o dízimo para a sua religião, você pode fazer todas as obras de caridade, todos os sacrifícios que a sua religião pede. Você pode até pregar o Evangelho. Eu poderia estar fazendo esse vídeo aqui para você, mas se Cristo não fosse o meu Senhor e Salvador, eu não faria parte da igreja dele. Eu estaria perdendo o meu tempo. Então, se uma pessoa não arrependeu de seus pecados, se uma pessoa não creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele não é salvo e, portanto, ele não faz parte da igreja. E há uma só igreja, é um só rebanho.
Infelizmente, o homem tem criado várias religiões e dado o nome a essas religiões de igreja. Mas todo aquele que verdadeiramente arrependeu de seus pecados e creu no Senhor Jesus Cristo, esse faz parte da igreja dele e é salvo por ele e será levado por ele para a glória no arrebatamento. E você já é membro da igreja de Cristo? Você já foi remido? Você já foi lavado? Você já foi resgatado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo? Se a resposta for não, lamento dizer a você, mas você ainda não faz parte da igreja de Cristo. Versículo 27 e 29 do mesmo capítulo 10 do Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Presta atenção nisso. Se você arrependeu de seus pecados e creu no Senhor Jesus Cristo, você é uma ovelha dele. Você é um rebanho dele. Você faz parte do rebanho dele. E ele está dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A voz de quem você tem ouvido? E veja bem, o Senhor Jesus Cristo, ele fala conosco é pela sua palavra, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a voz do Senhor Jesus Cristo. E é a Bíblia Sagrada que é a autoridade máxima sobre a sua vida. E ele está dizendo: olha, eu as conheço. O Senhor Jesus Cristo conhece. A palavra conhecer ali tem a ideia de conhecimento experimental, ou seja, o Senhor Jesus Cristo conhece, ele faz parte da vida dessa pessoa. E elas me conhecem. Ou seja, a pessoa que arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo, ele tem um relacionamento pessoal com ele. Ele não tem um relacionamento com um sistema, com uma tradição, com uma doutrina, né? um monte de regras, costumes, daquilo que pode ou não pode fazer. Não, ele tem um relacionamento com Cristo. E a preocupação dele é: isso é a vontade de Cristo? Isso é o desejo do Senhor Jesus Cristo? Isso é a vontade dele para a minha vida? E ele busca na palavra dele, na Bíblia Sagrada, a vontade dele para a sua vida. Então há esse relacionamento. E ele diz: e dou-lhes a vida eterna. Então ele dá às suas ovelhas a vida eterna. É eterna. Se é eterna, é porque não há como perdê-la. E ele fala: e nunca hão de perecer. E ninguém, o Senhor Jesus é claro, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então por isso que nós dizemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é inviolável. Ou seja, ninguém, absolutamente ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, em nenhum universo, em nenhuma criatura criada por Deus, tem a capacidade de arrebatar, de arrancar uma única de suas ovelhas. Então, por mais simples, humilde, fraco que você seja, se você arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo, você faz parte da igreja dele. E ninguém pode tirar você das mãos dele. Ninguém. Por isso que ela é inviolável. Constituída dos remidos do tempo presente. Ou seja, a igreja está sendo formada somente por pessoas salvas no período da graça, que é o tempo em que nós nos encontramos. Mas talvez você pergunte: mas e as pessoas do Velho Testamento? E os servos de Deus do Velho Testamento? E aqueles que também crerão no Evangelho do Reino no período da tribulação? Todos eles serão pessoas salvas, com toda certeza. Aqueles que serviram a Deus no período do Velho Testamento e que creram na promessa do Messias, né? Porque o Messias, desde Gênesis capítulo 3, o Senhor Jesus Cristo, desde Gênesis capítulo 3, ele é prometido pelas Escrituras Sagradas, e você vê essa promessa sendo estendida e ratificada em todos os livros do Velho Testamento, até o seu nascimento, a vida, morte e ressurreição. Então, todas as pessoas que creram nessas promessas, elas foram salvas, porém elas não fazem parte da igreja de Deus. E as pessoas que creem no Evangelho do Reino, no período da tribulação, também serão salvas.
mas também elas não fazem parte da igreja de Deus. A igreja de Deus, ela está sendo formada somente por pessoas salvas nesse período chamado de período da graça de Deus. E o problema, e esse é um grande problema, porque muitas pessoas têm feito esse tipo de confusão, colocando a igreja no lugar de Israel, ou Israel no lugar da igreja, e isso tem levado à confusão de muitas pessoas. Mas não é isso. A igreja ela é identificada na carta aos Efésios como o mistério que esteve oculto em Deus desde antes dos tempos eternos. Ou seja, a igreja ela veio a ser revelada somente no Novo Testamento, né? O Senhor Jesus Cristo faz menção dela, mas ele não revela detalhes. A doutrina em relação à igreja, as doutrinas no que diz respeito à vida e prática da igreja e à sua constituição, se encontra principalmente nas cartas apostólicas. Na carta aos Efésios é desenvolvido o assunto da igreja no aspecto dispensacional ou universal, como você preferir. E na carta aos Coríntios é desenvolvido o assunto da igreja local. Então, na carta aos Coríntios nós vemos inúmeros ensinos, inúmeros princípios no que diz respeito à constituição de uma igreja local. Na carta aos Efésios nós vemos os princípios no que diz respeito à igreja dispensacional. Então, por que nós dizemos que a igreja ela está sendo constituída dos remidos do tempo presente? 2 Coríntios capítulo 6 e o versículo 1, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, nos diz assim: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então Paulo descreve o tempo sobremodo oportuno, né? O tempo aceitável, o dia da salvação. Então essa expressão dia da salvação não deve ser entendido como um dia de 24 horas, como muita gente pensa. Mas é o período em que nós estamos vivendo, o período da graça, assim como também o dia do Senhor, que também não será um dia de 24 horas, mas é um dia de juízo, é um tempo de juízo para Jacó, apresentado em vários textos do Velho Testamento, nos profetas do Velho Testamento. Então, o dia do juízo é o juízo que ainda virá sobre a humanidade, sobre Israel e as nações, por terem rejeitado a Cristo, por terem rejeitado o Filho de Deus. Então, esse dia do Senhor está relacionado a esse período, chamado também pelas Escrituras Sagradas de período da tribulação. O dia de Cristo, também chamado de o dia da graça ou o tempo da graça, é o que o apóstolo Paulo está descrevendo nesse texto, né? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Quem trata desse período primeiramente é o profeta Isaías. Isaías capítulo 61 e o versículo 1, nós lemos assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Então, observa bem a expressão, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E depois ele fala, e o dia da vingança do nosso Deus. Quando você vai lá para Lucas, capítulo 4, versículo 17 até o versículo 20, nós lemos assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor.
Aí observa que o Senhor Jesus para aqui. Ele não vai falar do dia da vingança do nosso Deus. Ele para justamente aí. O Senhor Jesus Cristo interrompe essa leitura do livro do profeta Isaías. Por quê? Porque ele está falando de um tempo singular na história, que é o período em que nós estamos vivendo, que é chamado de período da graça. Tempo aceitável e ano aceitável. Se você observar lá no livro do profeta Daniel, tempo e ano são sinônimos. E no caso aqui, é tempo aceitável. É o mesmo tempo aceitável de 2 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 1. Esse período, chamado de período da graça, é o tempo onde Deus está formando a sua noiva, onde Deus está formando a sua igreja, mediante a pregação do Evangelho, através do seu Santo Espírito, que foi enviado no dia de Pentecostes. Então, todo aquele que é salvo por Cristo está fazendo parte da igreja de Deus. Os santos do Velho Testamento é comparado como o amigo do noivo, né? E assim como também os santos, aqueles que crerem no Evangelho do Reino no período da tribulação, também terão lugares de privilégio no reino, no futuro reino milenar de Cristo, mas também como o amigo do noivo. Porque a noiva, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo só tem uma, que é nós que somos, nós que estamos sendo salvos nesse tempo presente, a sua igreja. A igreja de Deus, ela foi planejada pelo Pai na eternidade. Ela foi planejada pelo Pai na eternidade. Como nós já vimos, né? Ela foi planejada pelo Pai antes dos tempos eternos. Efésios capítulo 3, versículo 1 até o versículo 10. É uma leitura extensa, mas vamos ler. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério, manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo seu Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo e participantes das promessas em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades nos céus. Ou seja, a igreja é esse mistério, que foi oculto, que esteve oculto, não foi revelado a nenhum profeta, não foi revelado a nenhum servo seu do passado. O único que menciona ela, que dá umas pinceladas a respeito nela, é o próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, e o capítulo 18, versículo 15 a 20, como nós já vimos. E depois o apóstolo Paulo foi dado essa revelação, esse mistério, e ele deixa bem claro ali. Então, ela foi planejada pelo Pai, desde os tempos eternos. Antes de Deus criar os céus e a terra. Isso é fantástico. Eu não sei se você já parou para pensar, você que é um salvo por Cristo, que arrependeu dos seus pecados e que creu nele como seu Senhor e Salvador, né? O fato de você ter sido tirado das trevas, o fato de eu e você tivermos sido libertados da condenação do pecado, o fato de nós tivermos sido tirados, desarraigados, como nos diz em Gálatas capítulo 1, desarraigados desse mundo, desse século perverso,
e agora nós pertencemos a Deus. Isso tudo foi planejado por Deus antes dele criar os céus e a terra. Você já parou para pensar nisso? Isso vai além da nossa compreensão, não há como a gente entender isso de uma maneira clara, mas é revelado assim na palavra de Deus. E eu fico impressionado porque as pessoas fazem tanta confusão com a igreja, sabe, sendo que a igreja, ela é algo precioso, e às vezes as pessoas querem ter as mesmas bênçãos e promessas do povo de Israel, que é um povo terreno. Suas promessas e suas bênçãos estão limitadas ao tempo presente, estão limitadas a ser cabeça das nações, e isso vai acontecer no milênio. Muitas pessoas às vezes olham para o paganismo, para as coisas do mundo pagão, e querem introduzir isso, querem agregar isso à igreja, sendo que a igreja ela tem um propósito maior e melhor. A sua riqueza, o seu propósito é celestial, o seu objetivo é celestial, é eterno. Para pensar nisso. Para pensar no que você tem ouvido por aí. Será que isso é verdade? Porque se a palavra de Deus nos diz claramente aqui que ela é um mistério que esteve oculto em Deus no passado, e Deus agora nos revela essa verdade, por quê? Pegar promessas para a nação de Israel e aplicar à igreja? Não, a igreja é muito maior. Nosso privilégio é muito maior. Olha o que Deus quer que eu e você, que fomos salvos por Cristo, tenhamos parte num projeto maior e melhor, que glorifique o seu nome, que honre o seu nome. A multiforme sabedoria de Deus, ela é conhecida através de nós, que fomos salvos por Ele, mediante a fé na pessoa e obra do seu Filho, que foi realizada em nosso favor ali na cruz do Calvário. A igreja, ela teve o seu início em Pentecostes. Veja bem, ela foi planejada pelo Pai na eternidade, mas a igreja só começou a existir nesse mundo físico. Ela só começou a existir nesse mundo físico em Atos capítulo 2, a partir do versículo 41 até o versículo 47, nós vemos ali a inauguração da igreja. Nós não vamos ler esse texto porque o tempo não vai dar para nós lermos isso, porque o texto ele é muito grande. Mas leia esse texto depois, que você vai observar algo interessante ali. A igreja começou a existir no mundo a partir de Atos capítulo 2. Ela foi inaugurada nesse dia. Tanto é que quando o Senhor Jesus Cristo menciona a igreja, no capítulo 18, ele fala, edificarei, ou seja, ela estava no futuro. A igreja não existia nos dias do ministério do Senhor Jesus Cristo. Naqueles 3 anos, há pouco mais de 3 anos que o Senhor Jesus Cristo andou fazendo milagres, pregando o Evangelho, curando, enfim, ensinando a sua palavra. A igreja não existia ali naqueles dias. A igreja começou justamente em Atos capítulo 2. A igreja terá a sua complementação no arrebatamento, a sua conclusão. Ou seja, no dia em que o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, você pode ter certeza disso. Ninguém que faz parte da igreja dele vai ficar para trás. Algumas pessoas ensinam uma teoria de um arrebatamento parcial, ou seja, aqueles que vão subir no arrebatamento são somente aqueles que são fiéis, que esforçam, que lutam, que são totalmente obedientes. E muitas das vezes essa obediência é guardar práticas e regras da sua denominação, não aquilo que a palavra de Deus realmente ensina. E veja bem, se a salvação depender disso, se o arrebatamento depender disso, ninguém vai subir. Porque o padrão estabelecido na palavra de Deus não é o que uma religião estabelece, não é o que um homem pensa, o que o homem acha ou deixa de achar.
o que ele pensa ou o que ele deixa de pensar, o que ele acha certo e errado. Não. O padrão de Deus é a sua lei. O padrão de Deus é a sua justiça. A justiça de Deus é a santidade de Deus. E nenhum ser humano, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo, que é a única exceção à regra, conseguiu alcançar esse padrão tão elevado. E nenhum ser humano consegue. Mesmo nós que fomos salvos por Cristo, e nós, por gratidão, por amor ao Senhor Jesus Cristo, devemos viver vida em santidade, em obediência, em submissão à sua palavra, isso é um fato. Mas mesmo assim, nós falhamos, nós erramos, nós pecamos. E se o arrebatamento da igreja dependesse de qualquer coisa que nós façamos ou deixamos de fazer, então o sacrifício que Cristo realizou na cruz do Calvário não foi o suficiente. E a grande questão é, a base da salvação da igreja não é aquilo que ela faz ou deixa de fazer, mas é aquilo que foi feito por ela na cruz do Calvário. E como a igreja é a noiva de Cristo, ele virá buscar a sua noiva. Então ele não vai levar somente partes da sua igreja, e a igreja é o corpo de Cristo também. Então ele não vai levar somente partes do seu corpo e vai deixar outras partes para trás. Ele vai levar a sua igreja. Ah, mas e as pessoas que vão ficar para trás? Vão ficar para trás aqueles que não fazem parte da igreja dele. Às vezes a pessoa faz parte de uma denominação religiosa, de um grupo religioso que se auto-intitula igreja, mas não é a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo ela é composta, ou está sendo composta, melhor dizendo, de todo aquele que verdadeiramente arrependeu de seus pecados e aceitou, recebeu ele como Senhor e Salvador pessoal pela fé. Mais uma vez nós voltamos a dizer, se você ainda não fez isso, você não faz parte da igreja de Deus. Não importa se você já fez seminário, não importa se você é um profundo conhecedor das línguas originais, não importa. Você continua perdido e como tal, vai ficar para trás, porque você ainda não tem Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Um outro detalhe que nós precisamos destacar aqui é que a igreja de Deus, ela não tem, presta atenção nisso, a igreja de Deus não tem distinção clerical. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 a 6, nós lemos assim: João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. O apóstolo João, endereçando o seu livro às 7 igrejas da Ásia, ele destaca esse fato aqui: a igreja de Deus não tem distinção clerical. Infelizmente, o cristianismo nosso, independente da denominação religiosa, ele está dividido entre cleros e leigos. E são variados os nomes que é dado clero: bispo, pastores, reverendos, missionários, obreiros por tempo integral, enfim, pessoas que se julgam estar acima dos outros cristãos e que usam-se muitas das vezes, abusam-se de uma autoridade exacerbada sem base bíblica, exigindo muitas das vezes e muitas das vezes explorando a fé alheia à fé das pessoas. E a palavra de Deus era bem clara em dizer aqui que todos nós, todos aqueles que verdadeiramente arrependeram de seus pecados e creram no Senhor Jesus Cristo, são sacerdotes de Deus. Todos nós fomos feitos sacerdotes de Deus. Todo verdadeiro cristão. Claro que cada cristão tem o seu dom, tem o seu serviço na esfera da obra de Deus, isso é um fato, mas nenhum cristão tem poder de decidir, principalmente questões eternas, sobre a vida de outro cristão. O único que tem esse poder
é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Você, a qualquer momento, a qualquer hora, pode entrar na presença de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo e orar a Ele e colocar diante dele os seus problemas. Você é um sacerdote do Senhor Jesus. Nós fomos feitos sacerdotes dele. 1 Pedro capítulo 2, versículo 3 a 5. Se é que provastes que o Senhor é benigno, chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Depois do versículo 9, mas vós sois gerações eleitas, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Por que estamos destacando esse fato aqui? Porque, infelizmente, no cristianismo professo, existe isso. Existem as pessoas que acham que os únicos que podem entender as Escrituras Sagradas são os seus líderes religiosos. E tudo que os seus líderes religiosos mandam eles fazer, eles fazem cegamente. E ai deles se não fazerem, porque eles estarão levantando-se contra o ungido de Deus. Isso é bobagem. Isso é mentira. Todos os crentes são sacerdotes de Deus. Todos os crentes foram ungidos por Deus. No momento em que arrependeram de seus pecados e creram no Senhor Jesus, eles foram selados com o Espírito Santo. Esse selo é chamado de unção, pela própria palavra de Deus. Então, todo cristão, ele é um ungido de Deus. Ele é um sacerdote de Deus. E só há um mediador entre você e Deus, é o Senhor Jesus Cristo. E a única autoridade máxima sobre nossas vidas é o próprio Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas e o Espírito Santo. Nenhum homem está acima das Escrituras Sagradas. Nenhum homem está acima do Senhor Jesus Cristo. Nenhum homem está acima do Espírito Santo. E se você realmente é um salvo por Cristo, entenda isso. Você faz parte da igreja dele. Ele é o seu Senhor. A palavra dele é a única regra de fé para a sua vida. O Espírito Santo é o único guia que você deve confiar. E lembra-se de uma coisa. O Espírito Santo nunca age contra a palavra de Deus. Ele sempre age confirmando a palavra de Deus. Aliás, esse é o ministério do Espírito Santo na terra, no mundo, junto à igreja. Ou seja, glorificar o Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo ele jamais vai agir contrário à vontade do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, porque ele e o Senhor Jesus Cristo são um só, o Espírito Santo jamais irá agir contrário às Escrituras Sagradas, porque foi ele que inspirou as Escrituras Sagradas. E se ele age contra as Escrituras Sagradas, então ele está se contradizendo. E uma verdade é que Deus não pode se contradizer. Deus ele não pode mentir. Deus ele não pode voltar atrás naquilo que ele fala na sua palavra. Então isso é um fato. Todos os cristãos são sacerdotes do Senhor. Você não precisa passar por uma cerimônia, ou estudar em faculdades teológicas e seminários para você se tornar um sacerdote. Isso é besteira. É claro que aqueles que estudam, eu não tive o privilégio de estudar e também no momento eu não tenho interesse de estudar, de fazer seminário. Talvez algum dia, mas eu não tenho. Porque para mim o maior seminário que nós temos é o seminário onde nós nos curvamos diante de Deus em oração, buscando a direção dele, a orientação dele, e curvamos nossas mentes e nossos corações diante da sua palavra, as Escrituras Sagradas. Esse é o maior seminário que existe. Não existe seminário melhor do que esse. Então, se você tem uma Bíblia na sua casa, se você é um salvo por Cristo, e se você tem um acesso direto à presença de Deus, porque todos os salvos têm esse acesso direto à presença de Deus, pelo sacrifício de Cristo que ele realizou na cruz do Calvário, em nosso lugar e em nosso favor, então você pode buscar a Deus e pedir a Ele: Senhor, abre a minha mente. Senhor, abre o meu coração. Senhor, eu quero entender a Tua palavra. Senhor, fala comigo. E Ele com certeza vai falar com você. Vai abrir a sua mente, vai abrir o seu coração para você entender a palavra dEle.
Então, todos os cristãos estão no mesmo nível diante de Deus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Essas verdades eram o que nós queríamos destacar aqui no que diz respeito à Igreja Universal. Esperamos que Deus abençoe a sua vida ricamente. Deus permitindo, no próximo vídeo nós vamos estudar sobre a igreja local. Vamos começar a estudar sobre a igreja local. Talvez a gente divida esse vídeo em dois, porque ele ficou um pouco grande. Então vamos dividir ele em 2 vídeos. Mas que Deus abençoe a sua vida. Continue nos acompanhando no nosso canal. Deixa o seu like. Compartilhe os nossos vídeos com o maior número de pessoas que você puder, para que a palavra de Deus, na sua pureza e simplicidade, porque esse é o nosso desejo. E deixa eu deixar isso aqui bem claro. Eu sou ser humano, tão sujeito a falhas e fraquezas como você, e estou sujeito a estar errado. Então, examine nas Escrituras Sagradas o que estamos falando. Faça como os bereanos. Os bereanos examinavam a cada dia as coisas que o apóstolo Paulo ensinava, para saber se as coisas realmente eram assim. E o próprio apóstolo Paulo elogiou eles por fazerem isso. Então faça como os bereanos. Seja feliz, seja bem-aventurado, seja nobre. Examine as Escrituras Sagradas. Veja o que Deus realmente tem a falar com você através delas, sobre os assuntos que temos abordado aqui, sobre a sua igreja. E com certeza Deus há de abençoar ricamente a sua vida. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.